dos componentes de micro-organismos, a gente tem o nosso sistema, ai que susto, imunológico. O nosso sistema imune, a função dele é nos proteger, né? E o nosso sistema imune, ele tem duas partes importantíssimas. Sistema imune, fala. Muito bem. Parabéns. Vamos ver. Sistema imune tem dois. Fala pra mim. E? Muito bem. Vou agora lá no fundo. Ó! Erra! Beleza? Me explica o inato, características do inato. Sem ver? Não, fala só uma característica do sistema imune inato. Uma. Não, você. Fala. Seu nome que eu vou procurar na prova. Não. Uma característica do inato. Para de olhar. Você está colando. Fala. Uma. Ai, Jesus amado. Aí, já perdeu o ponto. Você está devendo para a próxima. Amigo, assim, de pressionar. Vamos, ó. Inato e adaptativo. Sistema imune inato. Componentes, galera. Lembra? Fagócitos, barreiras epiteliais, neutrófilo, Jesus, salva de palmas. A cachorra caindo, derretendo. Certo, gente? Sistema imune inato é aquele que a gente está aqui agora, funcionando fofamente na gente, certo? Características dele. Já falei das vacinas, não tem ninguém anti-vacina, porque senão já ia tirar a nota. Esse não é. Ó, imunidade inata, composto por fagócitos, células NK. Aqui eu já vou puxar lá para frente, que vocês já viram. Inato responde a tudo. Característica do inato, ele tem especificidade? Não. Não tem. Ele gera memória? Não. Certo? E ele tem componentes também, são as células fagócitos, como macrófagos, que são as células apresentadoras de antígenos, APCs, células que ficam à espreita procurando o bicho, células de Langerhans, que ficam aqui na nossa pele, certo? E as células natural killer, galera aqui da imunidade inata. Componentes do sangue, da imunidade inata, fala aí. Muito bem, mais. Inata. Muitíssimo bem. Quem mais me fala da inata? Fala, gente. A gente viu aula passada. Sistema complemento. Certo? Sistema complemento, por favor. Sistema complemento faz parte da imunidade inata. Quais são as 3 vias do sistema complemento de ativação? Das lectinas. Parabéns. Muito bem. Certo? Então, componentes do sangue. Quais são as células da adaptativa? Linfócitos. Linfócitos T, linfócitos B. Linfócitos B geram o quê? Anticorpos. Linfócitos T, eu tenho 2 tipos. T helper e T citotóxico. Tá? A gente vai ver como que eles agem. Certo? Então tá, imunidade natural e adaptativa. A natural acontece em horas, a inata, né? A natural ou adquirida, ela tem características aqui, barreiras epiteliais, tudo isso faz parte da imunidade inata. Os fagócitos, certo? Neutrófilos, macrófagos, sistema complemento e células natural killer. Características dela, mecanismos de defesa celulares,
que estão em vigor mesmo antes da infecção, são preparados para responder rapidamente, reagem aos produtos dos micro-organismos, enfim. E são específicos, não é uma resposta específica. Veja bem, pode falar. Não sozinho, ele não termina isso, o trabalho inteiro, entende? E aí a gente não teria memória, resposta imunológica, entende? Você vai ver pela diferença da adaptativa. O inato, ele reage rápido e aí ele vai até um certo ponto de conter aquela infecção microbiana. A pergunta dela é muito interessante. Para que a gente precisa da outra, né? Por que o inato já não resolve? Né? Para que a gente não vive só com o inato? Porque ele é o que vai conter inicialmente, é como se fosse tropa de choque. Tem a galera lá da frente para não chegar mais para cá, né? E para os daqui já ir avisando lá para trás, falou, o problema é grande. Porque a imunidade inata, ela não tem especificidade. A imunidade adaptativa tem. Então, ela age com muito mais precisão. Ela sabe que ela está agindo contra um Streptococcus aureus. A imunidade inata sabe que ela está agindo combatendo um vírus ou uma bactéria, mas ela não sabe o nome. Mas a inata é ela que apresenta para a adaptativa. Ela faz a interface entre uma e outra. Ela só serve o comecinho ali. E olha que ela já é super porreta, né? Mas a gente precisa da adaptativa, porque a adaptativa ela é específica para determinada infecção, nem sempre. Em uma conversa, ela é específica e ela vai usar mecanismo específico para aquele micro-organismo. Entendeu? E aí ela ainda, o mais importante da imunidade adaptativa, ela gera memória. Ou seja, você entra em contato de novo com aquele micro-organismo, rapidinho já responde e você não pega mais. Esse é o princípio das vacinas. Por isso que tem que vacinar. Porque a inata não tem memória. Tá? Certo, gente? Então, os principais componentes da inata, barreiras físicas e químicas, células fagocíticas, células natural killer, proteínas sanguíneas, como o sistema complemento e outros mediadores. Tá? Na adquirida, o sistema imune adaptativo, ó, ele acontece de uma outra, depois de um tempo. A inata começa, a adaptativa termina. Certo? E aí, o sistema imune reconhece e reage a um grande número de substâncias. O que define como característica a habilidade de distinguir entre diferentes substâncias chamadas de especificidade, a habilidade de responder mais vigorosamente a exposições repetidas, como chama isso daqui? Memória. Então, ela gera memória. Então, olha só, olha o que eu estou contando aqui para vocês. Essa célula que é um macrófago, vem lá da imunidade inata. Ela que vem aqui e apresenta qual é o invasor do nosso organismo para a imunidade adaptativa. Aí a imunidade adaptativa, o que ele faz? Os linfócitos T amplificam, formam clones. Aí formam um exército para combater aquele micro-organismo específico. Um exército. Tem uma expansão clonal. Tá? Os linfócitos também reconhecem diretamente o micro-organismo, faz a expansão clonal. Clones mesmo, exército que vai combater uma coisa só, porque é específico. Então, ó, vamos supor que esse daqui é o vírus dengue, ou o vírus da polio, ou da febre amarela, sei lá. Gente, mas que saco. Aí, formou um exército para combater esse vírus da dengue. Aí vai passar, por exemplo, o HIV ali, ó, ele nem reconhece. Por quê? Formou clones para combater esse amiguinho. Tá? É específico. Tá bom? E a gente faz o quê? O estranho. Pegadinha. Aí, os linfócitos, células do sistema... Gente, tá bem ruim, né? Aqui...
onde está dando BO? Esse azulzinho aqui? E eu faço o quê? Que saco isso aí. Ó. Será que é isso? Mais um ponto para você. Vamos. Então, ó, as células da imunidade adquirida, linfócitos T e linfócitos B. Linfócitos B são os plasmócitos quando estão produzindo anticorpos. Linfócitos T, eu tenho 2 tipos. Mas aí eu estou falando do quê? Vamos lá. Então, essa aqui a tabela mostra a comparação entre uma e outra, tá? A imunidade inata e adaptativa. Já falei? Imunidade. Então, eu tenho a inata, que tem a galera toda, tem barreiras epiteliais, eu tenho fagócitos, neutrófilos e blá blá blá, e célula natural killer, sistema complemento. E adquirida, composta pela humoral e a celular. A resposta humoral, ela é feita pelas células B. Humoral vem de humor, de líquido, ou seja, é do plasma, o que está no soro ali. São os anticorpos, tá? Então, a célula responsável aqui são os linfócitos B. A celular, temos os linfócitos T. E nós temos 2 tipos de população. Os linfócitos T, que são marcados com essa proteína aqui na superfície, que é a CD4. E nós temos os linfócitos T, marcado com o CD8. Cada uma vai fazer uma coisa diferente que eu vou falar aqui agora. Aqui, ó, essa tabela é super importante. Vamos ver aqui do lado esquerdo, imunidade humoral, e do lado daqui, a mediada por célula. Então, agora eu estou falando só de imunidade adaptativa, tá bom? Combinadíssimo? Então, tá. Lado esquerdo, imunidade humoral. Tá, entrou um micro-organismo, ela vai reagir somente, ela vai ser ativada quando ocorrer com micro-organismos extracelulares, tá? Bactérias e tal. O que vai acontecer? Qual que é o linfócito de resposta da humoral? Linfócitos B, tá? Aí, qual que é o mecanismo efetor que vai efetuar a resposta? Anticorpos. Então, ela vai reconhecer o linfócito B, reconhece especificamente o linfócito B, sabe até o nome desse bicho, e vai produzir anticorpos especificamente para esse bicho. Se passar outro bicho, o anticorpo nem liga, tá? Transferida por soro, anticorpos, certo? Igual quando sou picada por uma cobra, e aí eu tenho soro antiofídico, coloco em mim o quê? Anticorpo prontinho já para neutralizar os antígenos daquela cobra, tá? As toxinas. Ixi, não. Muito boa a sua pergunta. O anticorpo serve para neutralizar, porque o que ele vai fazer? Ele neutraliza esse vírus, por exemplo, neutraliza. Como que ele neutraliza? Opsonizando. Lembra o que é opsonizando? Marcando. E aí quando ele marca, beleza, já marcou, mas pode também, ele tem a porção FC dele, que é essa retinha aqui. E aí o que acontece? Os fagócitos têm receptores para essa porção. Daí ele vai ligar e fagostar. Então ele ajuda, ele opsoniza, ele marca e ativa fagócitos, ele ativa sistema complemento. Todos vão, não tem como matar mesmo. Complemento é fabuloso, isso mesmo. Mas se opsonizar ali e neutralizar, já matou. Entendeu? Por exemplo, o vírus dengue, o principal via de resposta para dengue é anticorpo, é humoral. Ela vai e opsoniza o vírus. E neutralizou. Tá? Muito boa a sua cita. Acho que você vai ser... eu tô achando que você vai trabalhar com isso. Com imune. Vai ser excelente, viu, gente? Agora vamos para a mediada por célula. Eu falei para vocês que são 2 tipos celulares. Tem o quê?
CD4 e TCD8. Como que elas agem? Quando eu tenho micro-organismos fagostados por macrófago da imunidade inata, né? Entrou um bicho aqui, pisei num prego, cheio de bactéria, o macrófago vai lá e fagocitou, certo? Então, os micro-organismos fagostados, quais são os linfócitos de resposta? Linfócito T auxiliar, porque o macrófago vai processar o bicho e vai apresentar para o linfócito T. Aí o linfócito T auxiliar ou helper, ele é um ajudador. Ele vai liberar citocinas que vai recrutar outros fagócitos, ele vai ativar a célula B, entendeu? Ele vai fazer muita coisa. Ele vai, inclusive, ativar mais macrófagos. Para quê? Porque não entrou só uma amiguinha, entraram várias bactérias. Então, o linfócito T auxiliar secreta citocinas específicas que vão recrutar macrófago, ele é auxiliar mesmo, tá? Então, ela é transferida por células, depois a gente fala sobre isso. Então, os macrófagos ativos para eliminar micro-organismos, o quê? Fagocitados. Quando eu tenho micro-organismos fagocitados pelo macrófago, que vai apresentar para a célula TCD4. Eu estou falando célula T helper. Quando eu tenho micro-organismos intracelulares, por exemplo, vírus, qual é o tipo de resposta? Linfócito T citotóxico. Tá? Mas olha só, vou só terminar esse raciocínio aqui. O linfócito T citotóxico é aquele linfócito cujo mecanismo efetor é direto. Ele vai lá, viu a célula infectada e mata. Tá bom? Porque ele reconhece na superfície da célula proteínas ou antígenos desse micro-organismo fagocitado. Então, a função é eliminar células infectadas e reservatórios de infecção. Tá? Agora, gente, isso tudo aqui não é que só acontece isso, a galera vai ter uma conversa aqui. Que eu tenho produção de citocinas pelo linfócito T helper, que vai ativar o linfócito B a produzir anticorpos, que tem citocinas que vai ativar mais macrófago. Entendeu? Certo? Então tá. Entenderam? Humoral para micro-organismos extracelulares, mediada por célula TCD4 ou TCD8. TCD4, que é o auxiliar, ele é ativado por micro-organismos fagocitados no macrófago. T citotóxico, o TCD8, ele reconhece micro-organismos intracelulares replicando dentro da célula infectada. Beleza? Entenderam isso aqui? Isso aqui é um bom resumo do que acontece em termos de sistema imune. Dúvidas? Dúvidas, gente, aí atrás? Tranquilíssimo? Posso perguntar? Posso fazer uma prova agora? Surpresa? Então vamos. Então, características da imunidade adquirida. Você está me perguntando, olha o quão importante ela é. Porque ela resolve a situação depois. A inata, ela começa com T. São dois grupos, tem o de elite, como chama aqueles que matam bonitinho, certeiro? Hã? Isso, sniper. Nossa, isso mesmo. E o outro é a galerona, né? Esse policial aí que fica na frente, coitadinho. É inata, beleza? Especificidade é adaptativa. Garante que antígenos distintos desencadeiem respostas específicas. Então, ele é bem específico. Ele sabe contra qual micro-organismo ele está. Ele sabe até o nome. Diversidade, ele reconhece uma enormidade de antígenos, porque a gente tem linfócitos T nos nossos linfonodos que já reconhecem uma enormidade de micro-organismos. Não é à toa que a gente não fica doente fácil, tá? Memória. Se não fosse essa célula da imunidade adquirida, a gente não estava nem aqui. Tá? Porque a memória, a gente tem dentro da gente células de memória que quando a gente é
exposto àquele micro-organismo de novo, ela expande clonalmente e já responde. Tolerância a antígenos próprios. Aqui, ó. Eu tenho resposta primária aqui. Aqui é o título de anticorpos. Eu tenho células B. Estou apontando aqui das células B. Naive. Resposta primária, a roxa. Então tá, células B reconheceu um bicho aqui. O que ela vai fazer? Expansão clonal. Formam vários exércitos de células B que vão produzir anticorpos, é a resposta primária anti-X. E aí forma o quê? Células B de memória. Aí vem o antígeno específico de novo, que essas células B reconhecem. Aí olha a rapidez e a intensidade. A secundária. Rapidinho, e a quantidade de célula B e a quantidade de anticorpos. Por isso que a gente tem que vacinar. Tá? Por quê? A gente entrou em contato com o Covid de novo e nem sabe. Por quê? Porque a gente já foi vacinado. Então entrou, fez um boom e já respondeu rapidinho, não deu tempo desse vírus fazer as melecas que ele faz. Beleza? Então, componentes celulares da imunidade adquirida. Quem lembra? Celulares da imunidade adquirida. Linfócitos T auxiliares, linfócitos T citotóxicos, T regulatórios. Os linfócitos B reconhecem antígenos extracelulares, os bichos, né, os micro-organismos extracelulares. Função efetora, ele se transforma em plasmócito, produz anticorpos, certo? Agora, você que me perguntou, olha aqui, ele tanto neutraliza os bichos, né, os micro-organismos, quando ele neutraliza, ele tem a porção dele FC exposta, olha, o macrófago reconhece e já fagocita. E o que mais? Quando o micro-organismo tem anticorpos, que via que ele ativa do complemento? Clássica. Via clássica. Tá bom? Então, neutraliza, fagocita e ativa o complemento. Incrível, né? E o T auxiliar, ele, o que acontece? O macrófago, que é lá do sistema imuninato, que apresenta para ele faz uma expansão clonal que não está mostrando aqui, mas o linfócito T reconhece o micro-organismo que entrou, o pedacinho, libera citocinas, as citocinas, se é T-helper, T-ajudadora, T-auxiliar, olha o tanto que ela auxilia. O que essas citocinas fazem? Ativa mais macrófago para fagocitar mais, inflama, para quê? Para recrutar células inflamatórias que a gente vai ver na segunda etapa, reação inflamatória. O que mais que faz? Ativa e prolifera linfócitos T e B, porque as citocinas ativam os linfócitos B também, tá vendo? Os linfócitos T citotóxicos são aqueles que reconhecem micro-organismos intracelulares, como vírus. Então ele não pede ajuda para ninguém, ele vai lá e resolve a situação. Então tem uma célula infectada apresentando aqui um epítopo, ativa o linfócito T citotóxico, ele vai lá e destrói a célula infectada. O linfócito T regulatório é um linfócito T que ele faz uma supressão da resposta imune. Mas que diacho, para quê? Por exemplo, quando eu tenho uma doença autoimune, para que esses linfócitos, o sistema imune não ataque o próprio, o self, as células T diminuem essas células do sistema imune. O nosso intestino é cheio de células T regulatórias. Por quê? Porque a gente tem uma microbiota que é protetora e o que faz a gente não responder e eliminar essa microbiota são bactérias. São essas células, os linfócitos T regulatórios. Tá? Ele faz a supressão da resposta imune. Aqui os anticorpos, né? Eu tenho célula B, que tem os BCR, os anticorpos que ficam. Eu tenho uma porção de FC, e aqui chama FAB. Então, o anticorpo é formado por uma cadeia pesada, que é essa roxa. Tá vendo a bicamada lipídica aqui do linfócito B? Então, eu tenho uma cadeia pesada, que é a roxa, e duas cadeias leves. Então,
duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. Aqui onde eu estou mostrando em cima é o sítio de ligação do antígeno, tá bom? E é específico. Vamos falar de MHC. MHC, gente, é a molécula, chama complexo de histocompatibilidade principal. Todas as nossas células têm MHC de classe 1, tá? Essas moléculas de MHC, elas estão muito relacionadas com a parte de rejeição de tumores, de transplante, desculpa. Então, todas as nossas células têm moléculas de MHC de classe 1. Aí, por exemplo, as células NK, eles meio que ficam viajando e eles vão vendo os MHCs das células e falando, não, esse é próprio, esse é próprio, esse é próprio, esse é próprio. Esse é nosso, não vou matar, porque são células nossas. Eu não quero que o sistema imune reaja às minhas células, tá? Agora, quando a Natural Killer reconhece um MHC que não é nosso, por exemplo, um transplante, é um MHC de classe 1, mas é de uma outra pessoa, aí ativa toda uma resposta de rejeição ao transplante. Estou falando bem de leve. Então, todas as nossas células têm MHC de classe 1, certo? Então, as moléculas do MHC de classe 1 são expressas em quase todas as células nucleadas, certo? As moléculas de MHC de classe 2 são expressas somente nas células apresentadoras de antígeno, dentre elas o macrófago. Porque o macrófago é a célula do sistema imune inato, né? Que entrou no micro-organismo, ele vai lá, fagocita, processa, o que é processar? Digere esse micro-organismo dentro dele, em várias proteínas, e aí ele vai ter que apresentar para o linfócito, né? Para ativar o sistema imune adaptativo. Ele faz isso via molécula de MHC de classe 2. Beleza? Fechou? Todo mundo tá bonito aí na fita? Dúvidas? Dúvida? Então tá. Então, as moléculas de MHC de classe 2 são expressas nos APCs. Aqui, ó. Célula infectada por vírus. Quem vem aqui? A célula T citotóxica, com seu TCR, que é o receptor de célula T, vem aqui, reconhece o epítopo, ou seja, o peptídeo antigênico que ela fagocitou via MHC de classe 1. Então, esse verdinho aqui é um MHC de classe 1. Tá vendo? Célula T citotóxica vai e reconhece via MHC de classe 1. Certo? Porque aqui é uma célula que foi infectada por vírus. Uma célula pancreática, uma célula neural, qualquer coisa. E minhas células, elas expressam o quê? MHC de classe 1. Certo? Então, se eu tenho um vírus que infecta qualquer célula minha, ela vai ser expressa via MHC de classe 1 para quem? Para o citotóxico ir lá e matar ela. Então, o citotóxico, ele reconhece a célula. Eu não falei que o citotóxico é aquele que resolve a questão? Que vai lá e mata por ele mesmo, ele não chama ajuda de ninguém. Mas como que ele vê que é para matar? Porque está expresso na nossa célula infectada por vírus, um monte de proteininha desse vírus que está sendo mostrada via MHC de classe 2? Não, minha célula tem MHC de classe 1, não é? Então, via MHC de classe 1, o citotóxico vai lá e resolve. Agora, esse aqui é um macrófago, tá? Então, célula apresentadora de antígeno. Pode ser um macrófago, pode ser um neutrófilo, pode ser uma célula de Langerhans, que vai apresentar, ou seja, foi lá, fagocitou, processou e vai apresentar via MHC de classe 2. Beleza? Mas elas têm MHC de classe 1 também. Mas a célula T helper auxiliadora, ela vai reconhecer
via esse antígeno, esse bicho que entrou e foi processado, via molécula de MHC de classe 2. Fechou? Então tá. Então as células T que reconhecem somente peptídeos antigênicos exibidos por uma molécula de MHC de classe 2, geralmente atuam como células T helper. As células T que reconhecem somente peptídeos antigênicos exibidos por uma molécula de MHC de classe 1 atuam como T citotóxico. Tá bom? Tá bonitinho na cabeça de vocês? Ou não? Mais ou menos. Fala qual a sua dúvida. Depois você me fala. Então, gente, é isso. Então, moléculas de MHC são apresentadoras são moléculas que vão apresentar aquele peptídeo, tá? Todas as nossas células do nosso corpo, todas têm esses MHCzinhos na superfície, que são os complexos de histocompatibilidade principal. Major, né? O M é o major, principal. MHC de classe 1. Então, e as células que vão apresentar antígenos lá para as células T helper do sistema imune adaptativo possuem MHC de classe 2. Fazem isso via MHC de classe 2. Tá com dúvida disso? Não, né? Então, bora. Mas se tiver, pode me perguntar. As células B ativadas, elas produzem anticorpos. Então, as células B são capazes de reconhecer micro-organismos extracelulares, certo? Né? Como que ela vai reconhecer alguma coisa intracelular? Não tem jeito. Porque ela tem, olha aqui do ladinho esquerdo, que é a célula B, ela tem na superfície dela receptor de antígeno ligado. Quem são esses receptores de antígeno? Os anticorpos ligadinhos aqui. Aí reconhece o micro-organismo e aí vão fazer clone de células B, vão ser ativadas, ou seja, maturadas, passarão a se chamar plasmócitos e vão produzir anticorpos específicos para aquele micro-organismo. Porque eu estou falando célula B. Célula B é do sistema imune adaptativo. O sistema imune adaptativo responde a coisas específicas, certo? O anticorpo, ele é específico. Acabou essa, certo? Dúvidas no que eu estou falando aqui? Tá com dúvida? Vocês aí atrás, gente? Tá de boa? Sabe a diferença de imune inata, adaptativa? Entendeu mais ou menos? Ou não, mais, né? Então tá. Certo? Vamos pro próximo? Vamos. Pessoal, importante agora. Vamos lá. Agora, né? Sempre. Resposta imune inata. Vamos voltar. Então, tem um panorama geral das respostas imunes. Inata adaptativa. Falei das características de cada uma delas. Falei da importância da inata. Então, falei do que ela é composta. Falei do que a adaptativa é composta. Não falei?
certo? E falei que a adaptativa é aquela que faz a interface, que é aquela que vai apresentar lá para a resposta imune adaptativa, não é? Ou seja, para a adaptativa saber qual é o micro-organismo que entrou no nosso corpo, certo? E aí ela é ativada de diversas maneiras, como eu mostrei. Voltando aqui para a imunidade inata em específico, como que ela é ativada? Aí que eu entro na questão dos PAMPs, né? Como que ela vai ser a inata, que é aquela que está, assim, que responde rapidamente, como que ela é ativada? Como que ela vai saber que entrou alguma coisa errada, né, no nosso organismo? Reconhecendo o quê? PAMPs. Reconhecendo PAMPs e também DAMPs. Porque ela não responde, a resposta imune inata não responde só a micro-organismos. Ela responde também, ela gera um processo inflamatório. Ela responde também a danos no nosso corpo. Então, por exemplo, tem necrose, tem uma célula que tem que entrar em apoptose, eu estou com uma lesão no meu tecido, formam-se DAMPs, que são sinais também para o sistema imune inato, tá? E os micro-organismos, os sinais dos micro-organismos são os PAMPs, né? Padrões moleculares associados aos patógenos, certo? Então, não vou falar aqui, que eu já falei. Das características, dos componentes, as principais células da imunidade inata: macrófago, célula dendrítica, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastófilo, células NK. Tem alguns linfócitos T e B, mas assim, com uma especificidade pititica, que são linfócitos foliculares, mas não vou entrar em detalhes disso com vocês. Inata, o macrófago, todas essas, o macrófago, que é aquele que fagocita, e ele é um lixão, ele fagocita qualquer coisa, ele não é específico, então ele está na imunidade inata. Linfócito adaptativo é linfócito B e linfócito T, tá? E o linfócito T fazem parte da imunidade celular, dividida em TCD4 e TCD8, que é o helper e o citotônico. Tá bom? Então, gente, nós temos o reconhecimento de micro-organismos por essa pela imunidade inata. Ela é feita como? O que ela vai reconhecer? Os PAMPs, que são padrões moleculares que estão associados aos patógenos, então bactérias, vírus, parasitas, exibem na sua superfície, na sua composição, moléculas que serão reconhecidas como não próprias pelo nosso sistema imunológico. É por isso que o nosso sistema imunológico vai ser ativado, né? Porque ele vai ver que aquilo não é nosso, ou seja, precisa montar uma resposta imune. E os PAMPs, então, são compartilhados pelos micro-organismos, estão ausentes nas células dos mamíferos, ufa, né? Porque senão ia ativar a célula do sistema imune, e são essenciais para a sobrevivência, geralmente são essenciais para a sobrevivência dos micro-organismos. Esses receptores reconhecem moléculas produzidas pelo hospedeiro, mas cuja expressão ou localização indica também dano celular, que são os DAMPs. Então, PAMPs são as moléculas que estão nos micro-organismos e DAMPs são os danos associados, padrões moleculares associados aos danos que estão no nosso tecido, que vão ativar o sistema imune inato. O que reconhece? Eu estou falando que o sistema imune reconhece, mas o que reconhece no nosso sistema imune? PRRs, que são os receptores de reconhecimento de PAMP ou DAMP, tá? Os PRRs, eles podem estar grudados nas nossas células do sistema imune inato, ou seja, dos macrófagos, dos neutrófilos, das células de Langerhans, dos basófilos e eosinófilos, ou solúveis, né? Que
as moléculas, as proteínas do sistema complemento. Tá? Então, do lado de lá eu tenho PAMPs e DAMPs, do lado de cá, que estão nas nossas células, a gente tem os PRRs, que são os receptores de reconhecimento de padrão. Tá? Dentre esses PRRs, eu posso ter aqueles solúveis, que são o sistema complemento, por exemplo, ou aqueles grudados nas células, que são quem? Os Toll-like, os receptores do tipo Toll, que são os NLRs, que são, por exemplo, o NOD, que vão reconhecer, por exemplo, o peptídeo glicano da parede celular. Como eu disse para vocês, eles são altamente competentes no reconhecimento. Então, na minha célula, ó, moléculas de reconhecimento padrão do sistema imune inato, ou seja, os PRRs do sistema imune inato. Eu tenho receptores do tipo Toll, que são do tipo Toll, eu tenho Toll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada um reconhece uma coisa. Um reconhece RNA de vírus, o outro reconhece DNA de outro vírus, outro reconhece parede de fungo, outro reconhece parede de bactéria, tá? Eu tenho esses NLRs, que são da família NOD, que reconhece pedaços da parede bacteriana. Os RLRs, que estão associados, que reconhecem RNA viral. CDS, que reconhece DNA bacteriano, enfim, uma galera aqui, tá? E eu tenho também os PRRs solúveis. Quem são esses PRRs solúveis? As pentraxinas, que ficam onde? Solúvel no plasma aí, circulando, que reconhecem micro-organismos, moléculas microbianas, colectinas, ficolinas e o sistema complemento. Tudo isso está aqui, ó, no plasma, circulando, tá? São PRRs solúveis. Estão entendendo? Que exemplo, ó, uma célula fofa aqui, maravilhosa, do sistema imune inato. Olha que usina que ela é. Ela tem, por exemplo, receptores do tipo Toll, que vão reconhecer lipídio de parede bacteriana. Então, se entra uma bactéria, o macrófago, por exemplo, tem lá que vai reconhecer. Tem lectina, que reconhece o quê? Polissacarídeo fúngico. Eu tenho dentro da minha célula, no citossol, NLR, que vai reconhecer peptídeo glicano de parede de bactéria, RNA viral, os RLRs, os CDS, que vão reconhecer DNA, e assim por diante. Pode falar. Não, detalhinhos assim, que os CDs reconhecem DNA, darará? Não. Mas eu quero que vocês saibam que existe Toll-like, né? Receptores do tipo Toll, que eles são PRRs, receptores de reconhecimento de padrão, tem que saber. Tá? É importante. Não, aí eu vou pôr lá na prova. O TLR7 reconhece RNA. Deixa eu ver. Ilha CPG de DNA, não mete lá. Tá? Aí vocês vão anotar sim, não é TLR9. Eu sou ruim a esse ponto. Mentira, gente. Claro que eu não vou pôr esse trem, mas vocês têm que saber o que é Toll-like. Receptores do tipo Toll são PRRs, estão nas nossas células e são capazes, são específicos a ponto de reconhecer o que é um RNA de um vírus ou um DNA de uma bactéria. Tá combinado? Certo? O que mais? Então a gente tem agora então as moléculas efetoras solúveis da imunidade inata atuam como as solúveis. As solúveis, eu falei de quê? Do complemento, né? Não só do complemento, tem outras, mas eu especifiquei, a gente teve uma aula do complemento que eu vou revisar ela com vocês depois de um pequeno intervalo, que eu tô morrendo. Certo? Vamos dar um intervalinho? Nossa Senhora, hein, gente?